terminada a Copa, né? Hora de guardar aqui a decoração, guardar lá as bandeirinhas e tudo mais. Mas antes, bora falar como que foi a Copa no Shopping Estação, né? E falar de algumas lembranças também sobre as Copas. Decoração de Copa. Casa decorada para Copa, né? Aqui. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre como que foi a Copa para mim, como que foi lá no Shopping Estação, que transmitiu os jogos, né? E também vou querer saber de vocês como que foi essa Copa para vocês, como que foi, na verdade, desde as Copas que vocês pegaram, né, quando eram crianças até agora. Vocês ainda têm costume de decorar a casa, de colocar bandeira? Esse ano, como foi, caiu em junho e julho, né, bandeirinhas de festa junina. Eu vi aqui no conjunto onde eu moro algumas casas decoradas, né? E também pelas ruas também eu via casas, lojas, comércios, restaurantes, bares. E assim, na última Copa eu lembro que eu coloquei uma bandeira lá fora, que eu já tinha bandeira. E daí eu vi o restaurante aqui perto de casa que fez com bandeirinhas, né? Essas bandeirinhas de festa junina. Eu falei, vamos colocar, né? Eu falei pro meu pai, vamos colocar, porque fica legal, né, decorar. Eu amo decoração, sabe? Coisas temáticas, eu amo. Aqui, até no conjunto, às vezes a gente faz, assim, decoração de Halloween também. Natal é algo que eu e meu pai, a gente sempre decora a casa, né, pro Natal. Acredito que até as famílias têm mais essa relação afetiva com o Natal, né? Mas é muito legal também decorar, assim, pra Copa. Quando a gente era criança, eu lembro que o pessoal pintava as ruas, né? Então era algo assim que o pessoal entrava pra valer, né? Na decoração. Hoje em dia já não é tanto, mas ainda tem, né? Eu lembro que, assim, eu tenho 37 anos, né? Então eu peguei o finalzinho da Copa de 94, assim, que eu me recordo exatamente bem do último dia do jogo, porque eu era criança, né? E é óbvio a de 2002, que é inesquecível, né? O nosso Penta, que ficou congelado, vamos dizer assim, um pouco, né? Uns anos, mas enfim, né? Então, assim, é algo que eu me recordo muito, tipo, de eu trabalhar com a minha mãe no dia, e ela ser dispensada mais cedo, né? Nos Jogos do Brasil, assim, da final é sempre no domingo, né, que cai, mas nos outros dias, né, que tinha Jogos do Brasil, eu lembro dela ir trabalhar e ser dispensada. E daí a gente correndo, assim, pra ir pra casa e tal, comprando coisas, assim, pra fazer churrasco e não sei o quê. A gente morava já em casa, né? Tinha saído do apartamento pra morar pra cá, em casa. Então, tinha essa coisa de reunir toda a família. Até hoje, né? O pessoal gosta bastante de reunir a família, os amigos pra assistir o jogo. E tem aquela coisa de eu tenho uma certa memória afetiva de ver os jogos, né, com a transmissão, a narração, né, do Galvão Bueno, porque eu peguei essa época da Globo e acredito que vocês também, né. Então, mas hoje em dia a gente já tem as transmissões no YouTube, né, pela Cazé TV. Além da Globo, esse ano teve a transmissão com o SBT, né, e a N Esportes, inclusive. No Shopping Estação, eles colocaram um telão, né, para fazer as transmissões dos jogos, não só do Brasil, como quando o SBT transmitia, né, outros jogos, também passava lá, né. Agora, a final, que foi nesse último domingo, dia 19 de julho, eles passaram, transmitiram, inclusive teve chuva de figurinhas, que essa chuva de figurinhas era um projeto que a cada gol do Brasil
caía a chuva de figurinhas, né, junto com papel picado. Que, assim, eu vi no Instagram do Shopping Estação que eles compraram 13 mil figurinhas. E é claro que colocavam na máquina que lançava a chuva de figurinhas, papel picado e também as figurinhas, né? Porque eles falaram que só figurinhas não... a máquina não funcionava, então tinha que ser essa mistura. E assim, foi uma grande festa. Nesse domingo retrasado, eu fui lá porque eu queria tirar algumas fotos, né, com o Galvão, o Thiago Leifert, eu e meu pai também, pra gente guardar em recordação, né, dessa Copa, porque o Estação, ele adesivou o shopping, né, então nas portas, nas 3 portas, teve ali o adesivo do Galvão Bueno, do Thiago Leifert, né? Eu vou deixar um videozinho aqui com algumas fotos que eu tirei, inclusive, bem legal. E na praça de alimentação tinha um telão enorme, então o pessoal pôde assistir os jogos. Nos outros shoppings, acredito que também eles colocaram televisões, talvez até telão, mas não teve tanta repercussão como no Shopping Estação, que já transmitiu algumas Copas, né? Então esse ano eles fizeram uma parceria, né, com a Rede Massa e o SBT para que fosse transmitido a transmissão do Galvão Bueno e do Thiago Leifert, né? Então todas as transmissões que estavam rodando ali no Estação era um patrocínio com a Rede Massa e o SBT, né? Então eles fizeram essa parceria. Teve um jogo que teve a presença do Parracho, né, do Fernando Parracho, da Rede Massa, o Douglas Bandeira, a Melissa Munhoz, que são jornalistas da Rede Massa. Contava com uma apresentação de banda, né, antes da transmissão dos jogos, para animar o pessoal. Banda de pagode, se não me engano, né, que tinha apresentação de Team Leaders também, que é famoso, né, nos Estados Unidos, as apresentações, né, também. Então, Curitiba, né, se movimentou assim como um todo e o Estação ele já tinha essa, vamos dizer assim, essa tradição, né, de ter ali o telão e transmitir as partidas, né, os jogos do Brasil. E dessa vez ganhou aí um impulso, vamos dizer assim, da Rede Massa, né, e ficou muito legal, ficou bem bacana a decoração, muito legal. E no sábado, que teve a disputa do 3º lugar, eu consegui assistir um pedaço do jogo e achei bem legal, gostei bastante. E é legal você ver num telão assim grande, muito bom. Vou deixar aqui pra vocês algumas fotinhos que eu tirei lá. E me conta se você foi lá no Shopping Estação assistir a transmissão dos jogos, ou se você assistiu com a sua família em casa. Eu assisti em casa os jogos, né? Eu assisti em casa. Se você se reuniu na casa de alguém, se você foi em algum restaurante, barzinho, turma de amigos, enfim, me conta. E como que é hoje a Copa pra você? Qual a diferença da Copa de quando você era criança ali, noventista, e de agora, né? E essa explosão também que teve novamente do álbum de figurinhas também, né? A gente vê, agora baixou o preço, né, que já finalizou a Copa, mas a gente vê assim aquela procura, os shoppings também super lotados, o Palladium também fez troca de figurinhas, o Miller, enfim, diversos shoppings, né, fizeram troca de figurinhas, que tinha aquele espaço, mercados, praças, tava vendendo até na farmácia. Então a gente vê que o pessoal gosta mesmo, né? Então, as crianças, os adultos. Como que é pra você a Copa hoje em dia? Como que era a Copa nos anos 90 pra você? Ou se você pegou antes, né? Até dos anos 90. Conta aqui pra gente, que a gente vai adorar saber. Um grande beijo pra vocês e até uma próxima!